No vídeo de hoje do canal do Nicola te falo sobre o Flamengo que quebrou um tabu de quase 40 anos na Argentina, da excelente vitória do São Paulo com um show de Benítez. Quanto vai custar para o tricolor para comprar o argentino? Falo ainda sobre as derrotas de Inter e Santos, a do Santos extremamente preocupante e perigosa, novidades envolvendo o Guzmán, que não vai mais jogar no Cruzeiro. Rendeu muitos memes e o Guzmán pode ficar na Colômbia, só que em outro time. Para completar, te falo também sobre Borré. Sim, o atacante colombiano tem um clube favorito. Você vai saber nesse vídeo. Por último, mas não menos importante, todos os bastidores da Superliga Europeia que subiu no telhado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, pedir para se inscreverem, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira vai começar às 11 da noite, depois das partidas de Libertadores e também de Sul-Americana. Na Libertadores a gente tem Atlético Mineiro e Palmeiras fazendo suas estreias, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma última, mas bem importante dica, dá uma olhada aí. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já pensou na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou bilhar totalmente personalizada aí na sua casa? Por exemplo, com o escudo do seu time do coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlin Bilhares, empresa super bacana que é parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo. Como por exemplo a mesa 2 em 1 de jantar e de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlin Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados e o Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Então entre agora mesmo no site da Carlin Bilhares, vou deixar o link na descrição do vídeo e confira a infinidade de produtos e modelos, todos à sua disposição. E tem mais, usando o cupom Nicola você ainda vai ter 5% de desconto na sua compra, ou seja, vai gastar menos. Tenho certeza que você vai se divertir bastante com a Carlin Bilhares. Bora começar o vídeo falando sobre a Superliga Europeia, que não durou mais do que 48 horas. Foi anunciada na noite de domingo e na noite dessa terça-feira, com a desistência dos 6 clubes ingleses, os organizadores dessa Superliga Europeia anunciaram a suspensão da competição. Só para você entender um pouquinho de como é que funcionaram as coisas durante esses 2 dias de Superliga Europeia, competição que substituiria ou tinha a intenção de substituir a Liga dos Campeões da Europa, ia contar com 20 clubes fixos, 15 fixos os fundadores, além de outros 5 que seriam convidados a todo ano. E a ideia desses 15 gigantes era faturar muito mais dinheiro com essa competição do que eles faturam com a Liga dos Campeões, tirando como intermediário a UEFA. A UEFA não teria mais poder de organização e não morderia a fatia de dinheiro que morde atualmente. O grande problema é que a repercussão foi extremamente negativa de torcedores, de jogadores e até de técnicos de clubes envolvidos. E os primeiros a desistirem foram o Chelsea e o Manchester City. Na sequência o United, o Liverpool e o Tottenham também pediram para sair, assim como o Arsenal. Sem os 6 clubes ingleses e com o movimento de Inter e Milan também propensos a saírem, a Liga decidiu suspender as atividades. Até emitiu um comunicado dizendo que a frase foi a seguinte: reconsiderar passos mais apropriados para reformular o projeto. Enfim, dá para cravar que a Superliga Europeia não existirá mais. O que esses clubes vão batalhar a partir de agora é que a UEFA faça mudanças importantes nessa Liga dos Campeões para contemplar, para atender melhor, para criar uma nova divisão financeira para que esses clubes possam ganhar mais. Fico contente que esse tenha sido o desfecho. A criação de uma liga elitista, sem rebaixamentos, com somente os mesmos clubes, na minha avaliação, faria muito mal ao futebol. Bora falar agora sobre Borré. Aposto que você estava com saudade de informações a respeito do atacante colombiano, certo? Pois bem, conversei com o Reginaldo Teixeira, empresário brasileiro que trabalha na Colombia Gol, empresa que cuida da carreira do Borré desde que ele tinha 11 anos de idade. E o Reginaldo contou que existe um namoro nesse momento entre o Borré e o Porto. Nada concluído, mas existem conversas que podem culminar com um acerto. Dá uma olhada na frase que o Reginaldo me contou, abre aspas. O namoro com o Porto nesse momento existe, pode evoluir, mas ainda está cedo para tomar a decisão.
O Reginaldo tem dito desde o princípio que o Borré não ficará em clubes brasileiros. Palmeiras, Grêmio, entre outros, sondaram a situação do Borré. O Palmeiras e o Grêmio até mais que sondaram. Fizeram propostas oficiais, o Atlético Mineiro foi quem sondou, assim como o São Paulo. Mas existe muita vontade dos representantes do Borré de que ele vá jogar no futebol europeu. E o Porto poderia ser uma boa entrada. Já, só para completar, o Reginaldo Teixeira também disse o seguinte, abre aspas, em 4 semanas os times europeus já saberão o que vão jogar na próxima temporada e vão começar a movimentar o mercado. O que ele está querendo dizer? Esses times em 4 semanas, em um mês, vão saber se vão estar na Liga Europa, se vão estar na Liga dos Campeões e a partir daí vão poder projetar o quanto podem gastar. Enquanto isso, o Porto tenta se acertar com o atacante que vive os últimos meses do seu contrato com o River Plate. O vínculo termina em 30 de junho. E o torcedor do Cruzeiro não consegue ter um dia de paz. Pouco depois do anúncio de forma oficial da contratação do Guzmán, muito bom meio atacante do Envingado, surgiu a notícia de forma oficial nessa terça-feira de que o atleta desistiu de atuar pelo Cruzeiro. Entre Envingado e Cruzeiro estava tudo absolutamente certo, com o próprio jogador também havia um acordo verbal. O Cruzeiro chegou a anunciar o atleta com camisa oficial, postou um vídeo do jogador, do Guzmán, falando a respeito da chegada ao Cruzeiro, mas nos últimos dias o Cruzeiro tentava contato com o atleta e com os representantes do jogador e ninguém o atendia. Ou melhor, ninguém atendia o Cruzeiro. Assim como os representantes e o atleta também não atendiam o Envingado. Diante dessa situação, nessa terça-feira veio a notícia de que o Guzmán preferiu desistir do acordo com o Cruzeiro. O que se suspeita é que a falta ou a dificuldade do Cruzeiro em manter salários em dia acabou pesando. O Guzmán desde o princípio vinha dando sinais que se preocupava muito com a condição financeira do Cruzeiro. E aí queria acrescentar uma informação importante. O Bruno Garcês, que foi o convidado do programa do Nicola dessa terça-feira, super entendido sobre as coisas do futebol sul-americano, contou que o Júnior Barranquilla já fez uma proposta oficial e pode se tornar o próximo clube do ótimo jogador. Esse Guzmán tem muito talento. O Cruzeiro desperdiçou uma grande chance. Atleta que seria comprado por $1.200.000. Para piorar, além de perder esse ótimo jogador, o Cruzeiro ainda foi alvo de muita gozação, especialmente dos atleticanos. Foi a reviravolta, foi a vingança depois do caso Anelka, que em 2014 chegou a ser anunciado pelo Alexandre Calil como reforço do Atlético, não foi contratado e os cruzeirenses caíram matando. Agora é a vez do troco, dos atleticanos aloprarem os cruzeirenses. E a Libertadores começou com o pé esquerdo para Santos e Internacional. Os dois foram derrotados nesta terça-feira na estreia da fase de grupos. A pior derrota do Santos em casa para o Barcelona de Guayaquil, exatamente por ser um adversário direto na briga pela classificação. E pela derrota em casa, era tudo o que o Ariel Roland e os torcedores e dirigentes do Santos não queriam. Primeiro tempo equilibrado, com o Barcelona ligeiramente melhor. Veio o segundo tempo e o Barcelona tomou conta das ações, marcou o primeiro gol, marcou o segundo, teve a chance até de fazer o terceiro. Um jogo irreconhecível do Santos, que ficou bastante abaixo e que vai se complicar certamente para se classificar nesse grupo, que também tem o Boca Juniors e o Strongest. O Strongest na altitude é sempre complicado, o Boca Juniors é o Boca Juniors e o Santos, depois de perder em casa, vai precisar buscar pontos na condição de visitante. Desde o princípio a gente já imaginava esse grupo como um dos mais complicados. Depois de perder em casa para o Barcelona, o Santos fica em situação ainda mais delicada. O outro brasileiro que perdeu foi o Internacional, derrota por 2-0 para o Always Reds, time da Bolívia. Então nunca havia ouvido falar desse clube até ele ser sorteado. É um clube bem antigo, mas que não participava da Libertadores há quase 40 anos. E que conseguiu nessa terça-feira sua primeira vitória. Jogo disputado em La Paz, nem foi na casa do Always Red, que joga um pouquinho mais acima de 4.000 metros. O jogo foi disputado na capital boliviana, 3.600 metros. O Always Red foi melhor durante toda a partida. Já no primeiro tempo, criou várias oportunidades de gol. No segundo tempo, marcou os 2 gols que valeram esses 3 pontos fundamentais. Pro Internacional a coisa não foi tão ruim, porque o outro favorito do grupo, que é o Olímpia, também foi derrotado, perdeu para o Deportivo Táchira, também na condição de visitante, assim como o Atlético Mineiro. Então é um grupo bastante equilibrado, mas com o Internacional, apesar dos erros na minha avaliação do Miguel Angel Ramírez, que por exemplo não escalou o Patrick, esses erros e essa derrota podem ser revertidos nas próximas rodadas. A situação do Santos para mim é bem mais complicada. Bora falar agora sobre o São Paulo, belíssima vitória por 3-0 contra o Sporting Cristal no Peru. Aí você vai falar, mas time peruano também, né, Nicola? É verdade. Mas o Sporting Cristal, que é o melhor time do seu país, não perdia desde outubro do ano passado. E o São Paulo não tomou conhecimento do Sporting Cristal, ainda conseguiu quebrar alguns tabus.
como por exemplo o de não vencer em estreia desde 2013. Já fora de casa, o São Paulo não vencia em Libertadores desde abril de 2015, ou seja, há 6 anos. A última vitória havia sido contra o Danúbio. Nesse período, 4 empates e 8 derrotas, só para você entender como o São Paulo vinha jogando mal, especialmente fora de casa na Libertadores da América. Os 3 gols do São Paulo, do Luan, que marcou seu primeiro gol como profissional, do Benítez e também do Éder. O Éder tem cheiro de gol. Mais uma vez saindo do banco de reservas para marcar, foi o segundo gol do Éder com a camisa do tricolor. É importante contar que o São Paulo emplacou sua 5ª vitória desde o retorno do futebol. Foram 4 vitórias no Campeonato Paulista e agora a vitória na Libertadores da América, só confirmando o ótimo momento do time do Crespo, com muita vocação ofensiva. É um time que busca o gol a todo instante, sempre de maneira muito vertical. Só para completar, bora falar um pouquinho sobre o Benítez. O Benítez foi o grande responsável pelo primeiro gol, com uma construção de jogada bem bonita. Foi dele o segundo gol num lindo chute de fora da área. E o Benítez, que nem era cotado para ser o titular dessa partida, mostrou que tem potencial para ser titular absoluto. E quero dizer mais, se continuar jogando desse jeito, certamente vai criar no São Paulo a obrigação de comprá-lo. Benítez veio por empréstimo, abrindo mão de um caminhão de dinheiro. O Vasco devia 4 meses de salário ao Benítez. Ele abriu mão dessa grana porque queria jogar no São Paulo, queria reencontrar o preparador físico com quem ele foi muito bem no Independente, além da comissão técnica formada pelo Crespo. Ele tem a compreensão de que com o Crespo e vestindo a camisa do São Paulo pode se tornar bastante importante. Você pode estar se perguntando qual o valor para a compra do Benítez em definitivo junto ao Independente da Argentina. Fui checar essa informação, 3 milhões e 200 mil dólares, ou mais ou menos 17 milhões e 800 mil para ser exato. É essa grana que o São Paulo terá de desembolsar em dezembro, caso queira ficar com o Benítez em definitivo. Ainda é cedo para tomar essa decisão, mas as primeiras impressões do Benítez são bastante positivas. Assim como são positivas as impressões deixadas pelo trabalho do Crespo, que já afirmou que vai fixar pelo menos momentaneamente o Daniel Alves na lateral direita ou na ala direita. Era uma velha reivindicação do torcedor do São Paulo. Daniel tem trabalhado muito bem pelo lado direito. Para arrematar sobre o tricolor, joga na sexta-feira contra o Santo André no Morumbi e volta a jogar na Libertadores da América contra o Rentistas na semana que vem em casa. Bora fechar o vídeo sobre o Flamengo, que conseguiu um grande resultado, vitória de virada por 3-2 contra o Vélez Sarsfield em Buenos Aires. Só para que você tenha ideia, o Flamengo não vencia na Argentina pela Libertadores há quase 40 anos. A última vitória havia acontecido em 22 de outubro de 1982. Você já havia nascido nesse ano? Eu tinha acabado de completar 2 anos de vida. Na oportunidade, 3-0 do Flamengo em cima do River Plate, com gols de Lico, Zico e Nunes. Era a estreia do Flamengo, a primeira partida do Flamengo na Argentina. Desde então, o Flamengo não conseguiu vencer como visitante em território argentino, e esse longo tabu foi quebrado nessa terça-feira com gols de William Arão, lindo passe do Gerson, Gabigol em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, e Arrascaeta, que voltou ao time principal, voltou ao time titular depois de toda a confusão da semana passada e marcou um lindo gol de fora da área para segurar o 3-2 de virada. O Flamengo saiu perdendo 1-0, fez o gol de empate, tomou o 2-1 e no segundo tempo conseguiu buscar o 3-2, fundamental para as pretensões num grupo bem chato. Grupo que ainda tem o Unión La Calera do Chile e a LDU do Equador, que é para mim a favorita a ficar com a segunda colocação desse grupo. Falei sobre o Gerson, lindo passe para o gol do Arão, foi para mim o melhor jogador em campo, embora a eleição do melhor jogador tenha ficado para o Arrascaeta. O Flamengo que volta a jogar contra o Volta Redonda no sábado no Maracanã e na terça-feira que vem contra a União La Calera no Maracanã. Os 2 próximos jogos dentro de casa. E 2 jogos muito importantes. O do próximo sábado para definir a primeira colocação do grupo. O Flamengo vai precisar vencer o Volta Redonda para segurar no Campeonato Carioca, nessa fase de grupos, a primeira colocação. Até vale o título da Taça Guanabara, um título simbólico, mas daria vantagem caso o Flamengo vencesse de poder jogar a semifinal e uma eventual final do Campeonato Carioca com a vantagem da primeira colocação. Na terça-feira seguinte, jogo importante de Libertadores da América contra o time que na teoria é o candidato a ficar com a última colocação. Depois do jogo, o Rogério Ceni foi perguntado, deu uma série de respostas. A que mais me chamou a atenção foi ele cobrando ou pedindo para que as pessoas não se atentassem somente aos pontos negativos. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre o fato de o Flamengo estar tomando muito gol. E o Rogério Ceni preferiu sair pela tangente, dizendo que havia uma série de coisas muito legais para serem avaliadas, como, por exemplo, a virada,
a capacidade ofensiva do Flamengo, ele preferiu não dar muita atenção às cornetadas que recebeu mesmo depois de uma vitória importante. Com os 3 pontos dá para dizer que o Rogério volta da Argentina para o Brasil um pouco mais aliviado da pressão que vinha sofrendo desde a derrota para o Vasco na última quinta-feira. É o Flamengo dando um importante passo rumo à classificação para a próxima fase. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente se vê no final da tarde dessa quarta-feira com mais um vídeo e a partir das 11 horas da noite com o programa do Nicola para bater papo, para tirar dúvidas, para esclarecer sobre os jogos de Libertadores e Sul-Americana da quarta-feira. Enfim, tem bastante coisa legal. A gente vai se encontrar bastante nessa quarta de feriado. Bom feriado para todos vocês. Tchau, tchau.